Começando mais um Ana Maria Hatz em Família, nessa sexta-feira, 3 de julho, passados meio semestre desse bendito ano de 2020 e praticamente 3 meses e meio dessa pandemia, com esse isolamento social, com essas dificuldades todas que o novo normal está nos impondo no Brasil e na cidade de Petrópolis. Vamos ver se a gente faz um programa bem variado, bem agradável, mas ao mesmo tempo com algumas coisas importantes que é bom que se diga e que é bom que se ouça. Então vamos tocar um pouco esse Ana Maria Hatz em Família dessa sexta-feira, ouvindo primeiramente a nossa entrevista com Marcelo Soares, novo secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis. Oi, Marcelo, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, é um prazer ter você aqui para esse nosso bate-papo, hein? Tá bom, obrigado pelo convite. Nada, imagina, eu estou louca para te ouvir, porque acho que todo mundo está muito interessado em saber por que você, depois de uma exitosa jornada à frente da Selma, aceitou esse desafio de ser secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, ainda mais no começo de uma pandemia. Como é que você se liberou da Selma e tentou agora esse desafio de assumir essa secretaria? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, queria te agradecer o convite para falar sobre isso. Muito legal estar aqui com você, com uma pessoa que eu conheço há tantos anos, né? Pois é, estamos voltando um pouco atrás, né? Mas isso é muito bom. Pois é, muito bom. Tenho ótimas lembranças aí do Paulo, enfim, das reuniões lá na casa de vocês. Pô, um período, uma época muito legal da minha adolescência. Pois é, que bom. Eu também fico muito satisfeita de estar revivendo tudo isso nesse momento novo com você aqui, também da minha vida em Petrópolis, né? Legal. Bom, eu me aposentei há um ano atrás e realmente eu queria ficar, foi planejado, foi uma coisa que eu fiz de caso pensado. E basicamente quero aproveitar, queria me aposentar para aproveitar a vida, aproveitar meus netos, né? Já tenho 2 netos, uma menina e um menino, e também aproveitar para curtir mais a vida com a minha mãe, com a minha mulher, enfim. Mas sobra muito tempo. Então dá para fazer, fica tempo demais, é muito tempo ocioso, é bom, né? Bem gostoso. Eu gostei mais do que eu imaginava, mas sobra muito tempo. E quando o Bernardo me ligou para fazer o convite, e eu estava numa reunião com o meu antigo staff lá da Selma, né? Os antigos diretores e gerentes, a gente se reúne desde que começou a pandemia, se reúne diariamente para falar de assuntos variados. Então, vai de Jogar a conversa fora, né? política, gastronomia, sociedade, jogar a conversa fora. Mas a gente também estava falando sobre como ajudar, já que todos ali têm muita experiência, né, na vida privada, não na vida pública. E a gente não estava fazendo nada para ajudar. A gente estava vendo toda a crise, né, que é muito, muito grande, provavelmente vai se alongar aí por um período maior do que a gente gostaria, mas aí começamos a fazer algumas atividades. Eu estou dando essa explicação toda para dizer por que eu cheguei Ótimo, isso é muito bom. E aí começamos a fazer algumas atividades voluntárias, de ajudar asilos, ajudar creches, com doações, com algum tipo de trabalho também. E funcionou bem, está funcionando, né? A gente está ativo nesse negócio, quer dizer, os aposentados da Selma, né? E aí veio o convite. Eu já estava achando que essa ajuda era pouca. Aí, quando veio o convite, eu levei lá para o nosso grupo, a gente conversou e falou, pô, tá
tá aí uma oportunidade de fazer alguma coisa. Eu achei que o convite estava bem alinhado com as conversas que nós tínhamos no nosso grupo, né, de ajudar de maneira mais concreta. E aí conversei com o Bernardo, topei o desafio e vou te falar, as minhas primeiras impressões são muito positivas. Que coisa boa para o Petropolitano. Então, muito positivo, tem a impressão, né, ou melhor, a opinião da sociedade em geral sobre a política, os políticos, o poder público, geralmente é muito negativa, né? Mas eu agora, olhando de dentro, eu vejo o seguinte, já era uma coisa que eu esperava. Tem muita gente trabalhando, fazendo um trabalho sério, querendo produzir alguma coisa de útil, trabalhando assim com bastante comprometimento, muita gente competente, com a formação ótima. E é lógico o seguinte, nem tudo é perfeito, né? A gente sabe que as coisas não são tão perfeitas quanto a gente gostaria. Mas eu estou bem impressionado, viu, Ana? Eu estou gostando. O time que eu encontrei aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que foi formado pelo Fiorini, é muito competente, é muito engajado e está me ajudando muito a entender o trabalho da Secretaria e desenvolver os projetos. Então, estou bem animado. Marcelo, e qual é o seu grande desafio nesse momento? Porque a economia de Petrópolis tem hoje uma paralisação quase que total, mais de 80%, né? Eu acho que deu uma caída muito grande nessa questão econômica, até porque o desemprego está muito grande, não é? Por aquelas pessoas que mesmo aquelas que exerciam uma atividade empreendedora, vamos dizer assim, por conta própria, que não tinham vínculo empregatício, essas estão muito fora do mercado nesse momento, quando não tem tido a oportunidade de se recriar através da internet, dos meios à distância, né? Então, isso aí cria uma situação bastante desagradável. Eu acredito até que, principalmente para as mulheres são as melhores e maiores empreendedoras no momento, e elas estão sofrendo muito isso, eu tenho conversado com várias delas. Depois, como é que fica retomar, né, essa questão do orçamento da prefeitura, fazer com que a cidade tenha um novo impulso de crescimento econômico depois dessa pandemia, mas não é nem depois, é nesse novo momento que a gente está vivendo, que a gente não sabe o que fazer, como fazer e como desdobrar esse novo Brasil que a gente tem pela frente, né? Você tem algum projeto já para isso aí? Tenho. Bom, sua pergunta é bastante ampla, né? Mas vamos lá. Pois é, para você falar bastante. Vou falar bastante. Bom, o que o Bernardo me pediu foi preparar um plano para Petrópolis pós-Covid, né? Essa recuperação econômica que você falou. Eu estou há 3 semanas na função, então eu comecei a levantar tudo que a gente já tinha em andamento, para não começar nada do zero, e priorizar as coisas que poderiam trazer um impacto de curto e médio prazo, sem esquecer naquelas coisas de médio para longo prazo. Então, a gente está trabalhando nessas 2 linhas aí, o que é curto e médio e o que é médio e longo prazo. E baseados também, não só no que já vinha sendo feito pela Secretaria, mas, lógico, focando nas vocações de Petrópolis, que são muitas. Perguntar. Né? São vocações de Petrópolis, são muitas, mas eu acho que as 2 que podem trazer muito impacto e ficarem até muito maiores do que são hoje, são a tecnologia e o turismo. Ótimo. E é lógico, quando você fala em tecnologia e turismo, né, não são só essas, tem mais coisas que eu vou falar.
quando você fala em tecnologia, isso está muito associado à questão de que as pessoas já viram, né, que é possível fazer home office, é possível trabalhar de casa, é possível fazer um monte de operações, né, de compras e estudar, né, através da internet. Então é o seguinte, isso vai obrigar a gente, é uma obrigação positiva, a melhorar muito a nossa infraestrutura de comunicação. E aí, em Petrópolis, nós temos o Serratec, tem o Laboratório Nacional de Computação Científica, tem as universidades. Pô, nós temos todos os ingredientes para alavancar a questão da tecnologia. Muita coisa. Esse, por exemplo, é um projeto que talvez seja de médio para longo prazo. A curto prazo, muito difícil ele produzir algum benefício mais concreto. Mas está totalmente dentro da vocação da cidade. O segundo é o turismo. Esse talvez produza alguma coisa de curto, médio prazo. Por quê? Essa é a minha opinião pessoal. Eu não sou turismólogo, não entendo muito, mas eu vejo o seguinte, há uma vontade represada gigantesca das pessoas irem voltar a viajar, voltar a passear. E Petrópolis é destino. Com certeza. Petrópolis é destino para tudo, para a história, é a gastronomia, é a natureza, é o bem-estar, né? Passar um fim de semana relaxado, comendo bem. Então, eu acho que é o seguinte, o turismo vai realmente voltar com muita força. Qual é o grande empecilho? Talvez o grande empecilho seja a própria falta da vacina. Porque a gente vai ter que continuar, vai ter que fazer turismo, eu tiro por mim, eu vou continuar fazendo turismo, eu vou voltar a fazer turismo, mesmo antes da vacina, mas me protegendo. Eu acho que tem muitos hotéis, né, de Petrópolis, né, que são muitos, já se prepararam, né, com novos protocolos de segurança, com distanciamento, enfim, a disponibilização dos EPIs. Então é o seguinte, vai ser possível fazer turismo mesmo antes da vacina. Depois da vacina, a vida, se Deus quiser, vai estar mais resolvida. Então, o turismo seria a segunda. Uma outra linha é a questão, por exemplo, né, da roteiriza, né, da indústria têxtil de Petrópolis, que é histórica, né, muito forte, emprega muita gente. É outra linha que a gente tem que preservar, tentar fazer o máximo possível para preservar os empregos que a indústria de confecção, a indústria têxtil de Petrópolis hoje gera. Tem a dificuldade do consumo dos turistas, né? Uma coisa que a gente está tentando buscar um protocolo que não é muito fácil, né? Mas é outra área para ser olhada. E a última, Ana Maria, é uma que está bem no foco do prefeito e dos seus secretários, que é a construção civil. Por quê? Petrópolis é super atrativa e agora na pandemia isso ficou mais evidente. Tem muita gente querendo sair dos grandes centros, ter mais tranquilidade, morar numa cidade mais segura, morar numa região mais aprazível, mais saudável. Então, tem muitos projetos, muitos, de casas, né, condomínios, enfim, para que as pessoas venham morar aqui. Esses projetos estão sendo... O prefeito vai anunciar em determinado momento qual será o plano para a construção civil, mas esse pode gerar empregos, novos empregos, a curtíssimo prazo. Então, são os empreendimentos de moradias, residências, sejam elas ou casas ou prédios, pequenos prédios. E uma outra via na construção civil são outros empreendimentos para trazer negócios para Petrópolis. A gente tem recebido muito chamamento, muito convite para sentar com empreendedores e discutir o assunto. Tem projetos lindos, né? Infelizmente, não dá para... Que tipo de negócio? Há áreas para você fazer incubadoras de empresas novas querendo transferir suas áreas de controle, né,
de escritórios para cá, vai gerar algumas centenas de novos empregos ali na região. Então, eu diria que a coisa anda mais ou menos, na minha visão, nesses 4 pilares aí: turismo, tecnologia, a indústria têxtil e a construção civil. E mais um último ponto aí. Quando a gente fala em turismo, né, especialmente no turismo, esse turismo também traz aí a reboque, né, na esteira, coisas do tipo as cervejarias, a marca Isso que eu ia falar. A marca Petrópolis já são dezenas de micro cervejarias ou artesanais bem estruturadas. A marca Petrópolis vende. Então, a gente atrai turista, a gente vende a cerveja da cidade. Quando a gente vende a cerveja da cidade, o pessoal vem, gosta e gera uma possibilidade de você vender essa cerveja para outros lugares. Quer dizer, dentro do turismo, né, Marcelo, você tem várias opções, por exemplo, o turismo cultural, o turismo gastronômico, não é? O turismo vamos dizer, do estímulo das novidades, né? Exatamente. As comidas. Agora, por exemplo, em Petrópolis, quando você fala em construção civil, eu concordo plenamente com você, mas me dá um certo receio, porque a gente está num ano eleitoral, né? Você vai ter um desafio muito grande, porque você está fazendo um planejamento para uma proposta de realização daqui a 4 anos. Você não vai realizar isso em meio semestre. Evidentemente. Nós estamos no ano eleitoral, esse é um grande desafio. Não vai. Fazer esse planejamento, vendo o plano diretor da cidade, pensando na questão das nossas encostas, que já estão mais do que adensadas e sem nenhum planejamento, né? Da construção de baixa renda. Como fazer tudo isso casando todos esses interesses? Eu sei que eu estou querendo que você seja mágico, né? Mas é uma ansiedade que a vida vai trazendo para a gente, né? Esse realmente que você falou é um tremendo desafio, é dar a dose certa para a indústria da construção civil. Eu queria voltar no turismo daqui a pouco, mas vamos falar da construção civil. Mas tem projetos, Ana Maria, que são para construções de médio para alto padrão, aproveitando as áreas que já estão hoje ocupadas de alguma maneira. Então, não são grandes, mega empreendimentos que vão adensar ou destruir as nossas encostas, as nossas nascentes e tudo mais. Essa é uma preocupação que eu tenho também, o Bernardo também tem, a gente já falou sobre isso, que essas autorizações sejam feitas com muito critério para não destruir o que a gente tem de bom. Entendeu? E o pessoal está muito ligado. Ainda na construção civil, tem outra coisa bem importante. A gente gostaria, né, e vamos tentar amarrar de alguma maneira, que essas empresas que vêm construir aqui empreguem gente de Petrópolis e comprem seus insumos aqui. Claro. Entendeu? De obra local, né? Exato, compra local. E outra coisa da indústria da construção civil que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que muitos projetos têm foco em uso de áreas que já existem, já estão construídas, mas abandonadas. Entendi. Você diz ali na Washington, na União Indústria Antiga, você diz? Tem na União Indústria, tem nas áreas urbanas de Petrópolis, tem na BR-040, tem muita coisa parada, e a gente está inventariando, fazendo um inventário dessas instalações pré-existentes, que ali você já tem, basicamente, alimentação de água, alimentação de luz, tem as ruas e tudo mais. Então fica tudo muito mais fácil, até o licenciamento é mais rápido. Outra coisa também na indústria do turismo, que eu ia falar, acabei esquecendo, Petrópolis tem uma tradição muito forte na indústria de alimentos especiais. Então, hoje,
o que era no passado, né? Os doces, os caramelos e tudo mais. Hoje tem muita gente fazendo massas Alimentação especiais, saudável, né? alimentação saudável, massas especiais, pães especiais, biscoitos. Pô, é muita coisa. E são pequenos produtores. Eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou dar nosso papo dessa vez por terminado, né? De uma certa forma, eu vou conseguir apresentar suas ideias principais para os ouvintes e para os telespectadores, e a gente retoma esse papo daqui a umas semanas, tá bom assim? Tá ótimo. Até para você fazer umas outras colocações com mais possibilidade de explanação e sem esses cortes. Espero que você resolva esse problema da internet rapidamente. Esse é o teu primeiro desafio. Eu ia te perguntar qual o primeiro desafio, eu acho que é esse. Bom. É você resolver a internet de uma maneira eficiente e rápida para a gente poder conversar normalmente, não é isso? Muito obrigada, então, Marcelo. Eu deixo esses poucos minutinhos para você se despedir até uma próxima vez. Bom, muito obrigado pela oportunidade de dividir minhas ideias. Eu estou bem animado com o desafio e espero conseguir entregar alguma coisa bacana, alguma coisa concreta para a sociedade de Petrópolis que a gente tanto ama. Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Essa questão econômica está muito bem entregue na tua mão agora, tá? Muito obrigado. Sucesso absoluto é o que eu te desejo, tá bom? Vamos conversar agora com a Leandra Iglesias sobre uma cartilha muito interessante que ela fez para uso nessa questão desses tempos de pandemia, até como coordenadora da política da Prefeitura Municipal de Petrópolis sobre o uso indevido de drogas. É um prazer conversar com você hoje, apesar dessa confusão aí que a internet está muito intermitente, né? Mas eu queria saber de você, Leandra, por que você achou necessário produzir uma cartilha agora para o uso indevido de álcool e outras drogas nesse tempo de pandemia? Aumentou muito o número de pessoas que estão abusando e usando de droga? Boa tarde, Ana. É um prazer estar com você. Sem dúvida nenhuma que eu achei por bem elaborar essa cartilha para o manejo do uso de substâncias em tempos de pandemia, exatamente por conta da quarta onda, que é referente aos transtornos mentais durante e pós-pandemia. Nós estamos observando, os especialistas, que houve um aumento de 3 vezes mais no índice de depressão e 5 vezes mais o transtorno da ansiedade. Isso por causa do isolamento social? Isso por conta do isolamento social, por conta das incertezas, por conta dos medos, por conta de tudo que a humanidade inteira está sofrendo por conta dessa pandemia. Como atuar, já que eu não pude ir para o front da batalha, que foi o meu desejo inicial, mas não posso, porque tenho também que me cuidar. Eu falei, bom, eu não posso ficar isenta disso tudo e nem me manifestar diante disso tudo, observando que na comunidade científica os comentários já vinham bastante intensos acerca do aumento, principalmente do álcool durante a pandemia. Então resolvi elaborar essa cartilha em que eu abordo os transtornos mentais mais acometidos nessa época, principalmente, como eu falei, no aumento da ansiedade e da depressão, e resolvi falar de fobia, de estresse, de suicídio, da ansiedade, da depressão, do burnout, né? Então, eu falei, bom, esses são os transtornos mentais. E os transtornos mentais é a correlação com o uso de álcool e outras drogas. Aí, daí, a ideia surgiu de elaborar essa cartilha virtual para poder ajudar as pessoas a manejar o uso de substâncias nessa época, né? Me compete abordar
são os transtornos mentais, né? Como eu elenquei aqui, ansiedade, depressão, estresse, burnout, tudo isso, pessoas que já eram portadoras desses transtornos e que estão com agravamento por situação, né? Outras que não estão tendo e não estão procurando os seus médicos, acabam automedicando, o que é muito preocupante, não é? E também o uso das substâncias legais, que é o álcool e o tabaco, e as substâncias ilegais, a maconha, a cocaína e tudo mais. O que nós observamos é que houve um aumento significativo do consumo de álcool domiciliarmente, porque 61% do uso, do consumo de bebida alcoólica é em bares, restaurantes, eventos, agora que está reabrindo gradativamente, as pessoas compram e estão consumindo em casa. Então, quem bebia só fim de semana está bebendo todo dia, é fato. Houve um aumento imenso no consumo de álcool e tudo que isso desencadeia, violência contra a mulher, violência doméstica como um todo, abuso de crianças e adolescentes, agressões, enfim, todas essas coisas comportamentais decorrentes do uso do álcool de forma abusiva. Então, quer dizer que a pessoa, tendo acesso a essa sua cartilha, ela pode detectar os sintomas que estão nela e procurar, mesmo na própria cartilha, ajuda para sair daquela situação, não é isso? Álcool e outras drogas. Como é que a gente faz para acessar essa cartilha? Então, o que eu tenho feito até o momento, mediante as minhas limitações tecnológicas, eu assumo, é disponibilizar um número de WhatsApp, as pessoas entram em contato comigo, ou pelo Facebook, mandam pelo Messenger uma mensagem, e eu disponibilizo a cartilha de forma virtual. Nela eu estou falando sobre o álcool, o tabaco, a maconha, a cocaína, em grande escala no uso de medicamentos, e aí eu falo sobre os transtornos mentais, o que são transtornos mentais, para que as pessoas possam se identificar. Ih, caramba, eu sinto isso. Mas eu também sinto aquilo. Ansiedade, depressão, suicídio, estresse e onde procurar ajuda. Entendeu? Então, cada substância, por exemplo, aqui eu falo da maconha. Quando eu falo da maconha, ao final de eu descrever uma pequena explanação sobre o que é a substância e alguns efeitos, não é o objetivo aprofundar, o objetivo é dar a dica. Então, dar a dica é evitar a iniciação, a dica é não deixar se influenciar pelos amigos, que no momento de Covid você fica mais vulnerável, porque os adolescentes começam a ter tosse crônica, e tosse crônica, nesse momento, como o protagonista disso tudo, no sentido dos prejuízos, é o nosso aparelho respiratório, é o nosso pulmão. Então eu dou dicas a respeito do cigarro, ensino rapidamente como que pode trabalhar a sua cessação ao tabagismo. Então, eu falo sobre essas substâncias, brevemente conceituando, e o mais importante são realmente essas dicas. E cada transtorno mental, eu também vou dando as dicas de como identificar. Eu estou ansioso, mas eu não sei se isso é ansiedade. Bom, se você tem uma sudorese nas mãos e nos pés, se você tem uma palpitação, um aperto no peito, um enjoo, uma náusea, não é? Você pode estar de respirar também, dificuldade de respirar também. Aí qual é a dica? Eu ensino a respirar, enchendo o pulmão, inspirando lentamente, expirando lentamente. Depois eu ensino sobre o mindfulness, que é a consciência plena, que é uma forma de você meditar para acalmar, equilibrar as substâncias neuroquímicas, e depois o relaxamento do corpo físico, em que você manda comando ao seu cérebro para que o seu corpo físico relaxe. Então a cartilha ela está
composta desses esclarecimentos e dessas orientações para você manejar com esses seus sentimentos, saber identificar e saber quando é necessário pedir uma ajuda técnica, uma ajuda profissional especializada, e não sair se automedicando. Então, Leandra, deixa seu contato no WhatsApp e no Facebook para as pessoas te ligarem ou te contactarem através de mensagem, para você poder, então, disponibilizar a cartilha para essas pessoas que têm esse interesse, não é bom você fazer isso? O telefone é 24 992 57 3027. E o Facebook, Leandro Iglesias, me encontra, se colocar meu nome no YouTube, no Google, vai ver um pouquinho do meu trabalho, vai poder entrar em contato comigo. Muito obrigada, Ana, um prazer imenso estar com você. Prazer é todo meu sempre de conversar com você, tá? Tchau. Tchau, obrigada. Vamos agora bater um papinho com a secretária de Ordem Pública do município, Karina Bronze, sobre um evento, um acontecimento que foi parar até no New York Times, acontecido aqui em Petrópolis. Então, você está trabalhando enlouquecidamente, né? Sempre em operações, não é isso? Mas não só isso. Karina, que você falasse para nós o que aconteceu nesse negócio dessa pet shop, que era um bar camuflado. Vocês fizeram uma operação lá? Como é que foi essa história? Então, doutora Ana, na verdade, nós estávamos em ação, nessa noite, e nós já tínhamos, na verdade, feito várias incursões em vários bairros, e quando nessa rua Quissamã, nós já tínhamos fechado 2 bares. Tem outros 2 bares ali, só que eles estavam totalmente abertos. Quando um servidor que estava conosco desceu um pouco essa rua onde está localizado o Bar do Zói, ele falou assim: nossa, estou ouvindo um barulho aqui. E a loja estava fechada. Só que o pet shop estava aberto. Até então, nossa, a gente não pensou absolutamente nada. Aí nós, na verdade, está até circulando nos vídeos aí, nesse vídeo que está circulando, acho que no mundo agora, né? A guarda, na verdade, o fiscal, Ailton, na verdade, forçou a porta e não conseguiu abrir. E quando verificamos que ao lado saíram algumas pessoas ali dentro da loja, tem uma porta dentro do pet shop em que as pessoas realmente entravam por ali e adentravam o estabelecimento. Mas o pet shop estava fechado na hora que vocês ouviram o barulho? Não, na verdade ele estava com a porta encostada, mas totalmente acesa. Ali era uma estratégia que ele usava para quem devia ser assim, frequentadores que já conheciam a estratégia que ele usava e adentravam, porque ele não abria a porta principal do bar. As pessoas entravam e já conheciam a estratégia dele, provavelmente. Quer dizer que vocês descobriram mais ou menos por acaso, não houve nenhuma denúncia não, né? Não, naquele dia não. Nós, na verdade, atuamos porque nós passamos ali na rua, nós tínhamos fechado 2 bares na mesma calçada, só que alguns metros à frente, e quando o servidor verificou que nós só tem um barulho aqui, muita gente falando, e a gente percebeu que realmente ele estava em funcionamento total. Ô, Karina, quer dizer, eles estavam confinados num ambiente completamente fechado, porque né? É um ambiente completamente fechado, sem ventilação, é um ambiente pequeno, era um bar que, na verdade, é um tamanho bem pequeno e tinha umas quase 20 pessoas ali dentro. Minha Nossa Senhora, que irresponsabilidade, né? E o que aconteceu com eles? O que vocês fizeram enquanto medida judicial? Então, na verdade, nós tomamos as medidas de interdição, não só do bar como do pet shop, autuamos, não só como a SSOP autuou em R$800, que essa multa, inclusive, foi dobrada no dia seguinte, porque o pet shop estava aberto, que o pet shop não poderia ter aberto também, e nós interditamos.
Na verdade, inclusive a questão do alvará dele, a gente até nem alvará ele tinha. Ele estava sem alvará ele está sem alvará nesse momento. Quer dizer, vocês interditaram e fecharam o pet shop. Totalmente. Não só pet shop como bar. Os dois não podem abrir de forma alguma. Karina, e agora com essa abertura praticamente total, né, do comércio, que eu acho que Sim. todo mundo está dentro de algumas normas rígidas de segurança, todo mundo está trabalhando, né? Como é que vocês estão desempenhando a sua função agora? Você está fazendo muitas incursões em lojas para ver se elas estão dentro do padrão da vigilância epidemiológica? Como é que você está trabalhando na sua função de fiscalizadora? Então, na verdade, a semana em que o prefeito flexibiliza, nós fizemos um trabalho, por exemplo, semana passada, nós fizemos um trabalho de orientação, porque as notas técnicas, elas saíram publicadas e são muitas minúcias, muitos detalhes, e nós passamos no máximo de estabelecimentos que nós pudemos passar e orientamos. E nesse primeiro momento que a gente realmente fez a incursão foi de orientação. E é óbvio que se a gente verificou que a gente orientou todas as regras de atendimento, de higienização do ambiente, e a gente verificar que não foi cumprida, aí sim nós temos autuado, intimado, se for o caso, porque eles já têm ciência do que realmente está disposto no decreto. E vocês têm encontrado muitas irregularidades nos estabelecimentos? Nossa, na verdade, assim, alguns estabelecimentos têm desobedecido, principalmente os não autorizados. A gente tem percebido isso. Os não autorizados realmente estão insistindo. A gente tem problemas enormes com bares, especificamente. O que é não solidários? Não autorizados. Não autorizados. Ah, tá. Bar realmente tem sido o nosso maior problema. As pessoas realmente têm feito festas em alguns estabelecimentos, isso aí é o que a gente mais tem feito. Mas os estabelecimentos, no geral, que estão autorizados, eles têm obedecido às regras de higiene. Essa consciência tem que existir, porque, principalmente os estabelecimentos, para evitar que a curva realmente aumente e possivelmente eles voltem a estacar zero e seja necessário voltar ao fechamento das lojas. Então, se não tiver essa consciência dos representantes dos estabelecimentos comerciais, nós não conseguiremos, se a curva chegar a 80% e voltar a estacar zero, é ruim para eles. Então, é isso que a gente mas aí é que eu ia para terminar a nossa conversa, te fazer essa pergunta. Por exemplo, as pessoas estão andando na rua sem máscara, elas estão se aglomerando quando não pode, e isso tudo hoje está no decreto de impedimento dessas atitudes, né? Nesses casos, você tem como judicialmente penalizar essas pessoas? Ou é só um decreto aconselhando a fazer isso? Não. O decreto, na verdade, há poucos dias, realmente eu não lembro a data, mas já há um decreto que nós podemos multar as pessoas que estão sem máscaras. E vocês estão fazendo isso? Já estamos fazendo. Multando pessoalmente? Multando pessoalmente. A gente, às vezes, tem algumas resistências, mas nós já temos multado, sim. Porque, na verdade, não tem jeito. A máscara, hoje, é o nosso maior aliado. Na verdade, nosso maior aliado. Porque sem ela, na verdade, a facilidade que se tem de contaminação é total. Então, ela hoje, em razão da necessidade das pessoas irem para as ruas, se não tiver com máscara, é complicado. Está se expondo e está expondo o outro, né? Expondo o outro e colocando a vida do outro em risco. Exatamente. E você está trabalhando enlouquecidamente? Enlouquecidamente, doutora Ana, porque, na verdade, não só nessa área de fiscalização, não só como as outras atividades da Secretaria que não pararam. A gente ontem, inclusive, assinou um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, um acordo de cooperação técnica, um termo de doação de 30 pistolas para capacitação da guarda. Então, as atividades da Secretaria não param, né? A fiscalização continua, que é uma situação específica, mas nós temos outras atividades que não pararam mesmo.
Tá bom, querida, muito obrigada por esse papo. Você Muito esclareceu obrigada. bastante coisas, tá? Quando eu precisar de você de novo, eu te Com certeza, estou à localizo, tá bom? disposição. Mesmo dentro do carro, tá? Com certeza. Muito Tá, obrigada, viu? Um beijo, beijo. querida. Beijo, Tchau, tchau. tchau. No dia 28 de junho, nós tivemos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+. Então, eu queria falar com Guilherme de Freitas, que é um militante LGBT, para ele nos explicar um evento que surgiu em 1969, em Nova York, chamado Stonewall, e que deu origem a esse Dia do Orgulho Gay Internacional. Então, vamos conversar com o Guilherme agora para ele nos explicar direitinho o que aconteceu, o que foi isso. Guilherme, eu queria que você me falasse agora, nesse nosso bate-papo amistoso, o que foi que deu origem ao dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho Gay, ou LGBT. Eu sei que houve um levante, um episódio em 1969, em Nova York, chamado Stonewall, que deu motivo a esse depois Dia Internacional do Orgulho Gay. Você podia explicar para nós o que foi que aconteceu naquele dia lá em Nova York que gerou esse movimento todo de apoio à comunidade LGBT? Excelente, Ana Maria. Primeiro, agradecer pelo espaço, né, pelo convite para essa nossa linda conversa. E aí, para mim, instigar a resposta para essa pergunta, né? Primeiro, a gente precisa entender que em 69, na década de 60, nos Estados Unidos, o povo lá passava por grandes discussões e acirramento da luta política, né? Onde o próprio país sempre foi marcado por um grande apartheid racial, e lá vivia um grande movimento em busca de direitos civis, né? Principalmente o movimento negro. E aí, diversas bebidas nos Estados Unidos em 69 eram proibidas, bebidas alcoólicas, né? E aí, a polícia invadiu um bar da comunidade LGBT, um bar forte, né? Da nossa comunidade lá, para prender os funcionários por supostamente estarem vendendo algumas bebidas alcoólicas. Chegando lá, a polícia se deparou com os clientes travestidos, né, usando as roupas pertencentes ao brilho da nossa comunidade. E o que acontece com isso? A polícia quis prender todo mundo, né, por baderna, por confusão. E aí surgiu um grande movimento que a gente tem que ser, que é em busca do direito da gente ser quem nós somos, do direito de amar quem nós amamos. E com isso tudo, Ana Maria, né, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, enquanto LGBT hoje, é agradecer o nosso LGBT de ontem, né? Agradecer toda a luta social, a luta política, que as LGBTs antigamente tiveram para que hoje a gente tenha minimamente condições de continuar lutando. Então, eles tiveram muita coragem, né, naquele momento, né, Guilherme? Foram muito corajosos de romper com esse preconceito todo existente naquele momento, né? Sim, sim. E aí, Ana Maria, o que acontece com isso, né? Não só a coragem que eles tiveram naquela época, né, naquele ano. A mesma coragem que eles tiveram naquele ano é a mesma que nós temos que ter hoje. Pelas mesmas razões. Pelo direito de continuarmos vivos. Pelo simples, né? A gente aí cita que a nossa comunidade, né, desde a revolta de 69, teve alguns avanços políticos, sociais, de direitos, só que ainda está muito longe da gente ter a nossa garantia do direito de existir, do direito de continuarmos vivos. Isso é muito sério, né?
E aí, a gente não pode esquecer do que acontecia em 69 no mundo, né? O mundo em si passava por grandes agitações políticas, a luta LGBT também não está desassociado da efervescência política que o Brasil, que o nosso país vivia naquele ano. Nós estávamos em plena ditadura militar, né? E o ano de 69, o ano que aconteceu a revolta em Stonewall Rio, foi o ano em que foi editado o Ato Institucional número 5 no Brasil, o AI-5, né? Que apertava o regime, que cerceava liberdades, que cerceava ainda mais as liberdades políticas, sociais, civis da população brasileira. E aí, Ana Maria, Stonewall Rio influenciou as lutas políticas do nosso país. E continua influenciando até hoje, né? Até hoje, quando a gente, inclusive, precisa continuar lutando para que o Brasil deixe de ser o país número 1 de consumo da pornografia trans e o país número 1 de assassinato de pessoas trans e travestis. Esse dado assim, é surreal. A gente nunca deixa de ser o país que mais mata trans e travestis e que mais consome pornografia dessa comunidade. Então, assim, que a força de São Rio, né, que a força que levou as LGBTs se revoltarem contra o sistema injusto que o país vivia na época, contra a nossa comunidade, tem que ser a mesma força que nos guia hoje, que nos orienta, que nos dê ânimo para que a gente continue na luta, né, e não nos deixe desanimar nunca, né, embora as circunstâncias estejam cada vez mais difíceis, né, aonde vemos, né, cada vez mais os direitos mais humanos sendo colocados em questionamento, se deveriam ou não existir, né, o direito da gente amar quem a gente ama, de ser quem somos. Então, que a força que a gente que lutaram por nós em 69 continue sendo a mesma força que lutam hoje, né, por mais direitos, por mais respeito, por mais segurança, inclusive, né? A nossa cidade, né, de onde a gente fala, aqui da cidade de Petrópolis, a gente lembra aí alguns casos de LGBTfobia, né, alguns casos de agressão à nossa comunidade. Então, que a gente possa continuar lutando, né? E assim, a cada dia 28 de junho, a gente tem que se fortalecer cada vez mais sob essa linda bandeira, a linda bandeira do arco-íris, que representa a nossa comunidade. Só que não só no dia 28. Eu acho que é essa grande inspiração que a gente deve deixar, né, para o pessoal que está nos ouvindo, que está participando aqui conosco, que é que o Dia do Orgulho LGBT é todo dia. Primeiro que nós nos orgulhamos de estarmos vivos, embora toda a realidade social diga o contrário e queira nos impor o contrário. Então, que a gente se orgulhe a cada dia de estarmos né, minimamente continuando na luta, né? Não só por nós, mas pelos que já foram, pelos que virão. E é isso que a gente tem que colocar na nossa mente, no nosso coração a cada dia, né? Que é continuar na luta, desanimar jamais, e que a gente possa, inclusive, pensar que se está difícil hoje, foi muito mais difícil alguns anos atrás. E assim como vários LGBTs, várias militantes derrubaram alguns regimes opressores, a gente também pode fazer isso e alcançarmos muito mais direitos e continuar aí no avanço de luta por mais direitos, por mais dignidade e principalmente pelo direito de amar, né? Eu acho que é o melhor de tudo. Guilherme, eu te agradeço muito a participação aqui no programa, tá? Eu fico muito satisfeita com vamos dizer assim, essa colocação que você está fazendo aqui para nós. Eu acho que esclarece muito a possibilidade de todos compreenderem e trabalharem pela cidadania de todos, não é? E quero parabenizar vocês, inclusive, por continuarem fazendo as reuniões para a criação do Conselho Municipal da Diversidade
diversidade sexual e de gênero. Eu acho que isso aí é uma conquista, se vocês conseguem montar esse conselho, é uma grande conquista que vocês vão ter na cidade de Petrópolis. Muito obrigada pela sua participação, tá? Ana Maria, eu que agradeço, né, pelo espaço, pelo apoio, e que a gente continue na luta, né? Que a nossa comunidade continue enxergando nela própria, né? O que nos une, o que nos dá a chama de continuar na luta. E obrigado pelo espaço, a gente que agradece. E que a gente, inclusive, né, que as LGBTs da nossa cidade consigam tornar esse conselho real, né, esse conselho prático, que a gente consiga avançar cada vez mais, né. E aí a participação da população é fundamental para que as políticas públicas avancem, e aí a gente conta com todo mundo. Ok, querido, Obrigado, muito obrigada mesmo, tá? Olha, estamos chegando ao fim do nosso programa, muito entrecortado pela internet, que não nos ajudou essa semana. Mas vamos ver se dá para fazer um programa gostoso. Finalizando, eu queria falar com vocês uma coisa. Olha, quando vocês verem uma mulher entrar numa farmácia com este símbolo escrito com batom ou com esmalte na mão, procurem saber o que é. Eu vou pedir a Renata, se tiver tempo, para mostrar para vocês um videozinho. Se não, a gente conversa sobre essa campanha, que é uma campanha que saiu do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Conselho de Justiça, e que está se espalhando por todas as farmácias do Estado, e aqui em Petrópolis nós já temos 12 farmácias que aderiram. Então, muito obrigada. Se nós não conseguirmos mostrar o vídeo, nós falamos sobre essa campanha no outro programa. E até lá, até sexta-feira que vem.